Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live, dessa vez falando sobre motivação. Tá? Olá, Lisete, boa tarde, bem-vinda. Hoje a nossa live ela vai falar sobre exatamente... Oi, Dani, bem-vinda, como você está? Bom, bem-vinda a todos, a todas que estão participando. Olá, Fernanda. Olá, Luciana. Que bom ter vocês aqui de novo, tá? Em mais uma tarde, dessa vez com um sol bonito, para a gente poder estar falando sobre uma coisa tão importante quanto a motivação, tá? A motivação. Olá, Sônia, bem-vinda. Porque quando nós falamos, e até o que eu coloquei como o nome da live, né? Atire a primeira pedra quem quem já conseguiu. Como é que a gente brinca? Quais os motivos, né? Quem nunca teve vontade ou dificuldade de sair da cama? Oi, Ana, boa tarde. Oi, Ivo, bem-vindo. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui para dar uma boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão que às vezes se torna tão difícil. Olá, Sueli, que é nós termos a vontade ou a disposição, seja interna, de sair da cama de manhã. Olá, Luzia, bem-vinda. Então, assim, primeiro, quando nós falamos isso, num primeiro momento, quando você fala que você não quer sair da cama, muitas pessoas associam isso, a pessoa está com depressão, a pessoa não tem vontade de viver, a pessoa, ela não tem perspectiva de vida. E, na verdade, todos esses são motivos reais, mas nós temos que também entender que isso daí pode ter outros motivos. Então, a Dani fez uma enquete perguntando: você tem dificuldade de acordar todos os dias por falta de motivação? E 56% das pessoas responderam que sim e 44% que não. O que faz com que um número tão grande de pessoas respondam que não, elas têm dificuldade para acordar de manhã todos os dias. E muitas vezes por falta de motivação. Então, primeiro nós temos que entender o que é a motivação. A motivação, a palavra motivação, ela vem do latim motivus, tá? Relativo a movimento, a coisa móvel, tá? A palavra motivação, quando nós pensamos, nós podemos defini-la como um conjunto de fatores que determina a conduta de um indivíduo. O que faz com que nós queiramos acordar de manhã? E nós temos que entender, eu acho muito importante, cada vez mais, quem me conhece sabe disso, eu tenho cada vez mais usado o meu tempo, minha energia para estudar o ser humano e entender que ele é algo mais complexo do que somente um corpo ou só um psicológico. Então, nós podemos não querer sair da cama de manhã, não termos, às vezes não é nem motivação, é exaustão. Olá, bem-vindo, tá? E essa motivação é que, na verdade, pode estar ligada a por exemplo, uma pessoa que está num processo de estafa, ela não tem vontade de sair da cama de manhã, ela não tem vontade nem de acordar. Tá? Ela queria continuar dormindo. Quem nunca ocorreu isso? Quem tem filho sabe disso. Você passa a noite cuidando de uma criança que não está bem. No dia seguinte, você vai trabalhar. No segundo, terceiro dia, você não tem... Olá, Carol. Você não tem energia para sair da cama. Uma pessoa que está com anemia, ela não tem vontade de sair da cama. Uma pessoa que está sendo obrigada a ir trabalhar num lugar em que ela não tem a menor conexão, qual é a vontade dela de ir? Qual é a vontade de começar o novo dia? Tá? Possivelmente nenhuma. Então, hoje... nós vamos falar de motivação, mas eu gostaria de fazer uma live um pouco mais participativa. Então, eu gostaria de que você pudesse me responder: o que te motiva a acordar de manhã? Você se prepara para acordar de manhã quando você acorda?
Ou você faz isso à noite? Quando você faz uma programação sobre o que você vai fazer no dia seguinte? Ou você não tem uma programação? Você tem uma motivação para acordar e dizer, bom, eu vou fazer tal coisa? Ou, na verdade, tá, você acorda de manhã e aí você vai pensar no que você vai fazer. Como é que você funciona? Tá? Vamos fazer vamos fazer realmente um bate-papo. Tá? Vamos ver como é que é isso para você. Nós usamos muito o termo motivação. Enquanto vocês respondem, eu vou trazendo alguns dados que eu acho importante. Dentro da área de recursos humanos, tá? E dentro da psicologia também, a motivação, ela define um conjunto de processos internos de um indivíduo que o capacitam e assim estimulam a realizar determinadas tarefas ou alcançar metas que almejam. Então, qual é a meta? Qual é a motivação que te tira da cama? Eu faço uma brincadeira que eu sou uma pessoa que, se eu tenho um cliente para atender de manhã, eu acordo de excelente bom humor. Tá? Por quê? Porque normalmente antes de dormir eu já me preparo para o dia seguinte. A Fernanda está dizendo, minha motivação são meus filhos, me obrigam a levantar para cuidar deles. Risos, porque tem dias que não tenho motivação, mas a obrigação me chama. Para quem tem filhos, para quem tem um projeto que depende de si, Fernanda, é muito comum que muitas vezes nós somos empurradas para fora da cama. Tá, eu acho que filhos é algo que realmente eles nos obrigam a ter um motivo para viver. E um deles é vê-los crescer. Um deles é vê-los eles se realizarem, é dar suporte para eles. Mas nós não podemos esquecer, tá? Nunca, que nós precisamos ter a motivação para nós. Por quê? Porque senão o que quer que aconteça com os nossos filhos, nós nos perdemos e aí nós ficamos sem motivação. Guia Brasileira entrou, olá, boa tarde. A Ana está dizendo, eu acordo muito cedo para viver melhor para a minha família, que amo muito com carinho. Que bom, Ana, mas é sempre bom que nós também tenhamos motivações ou motivos para viver por nós. Porque se a minha motivação só está no outro, qual é o sentido se eu perder esse outro? Em algum momento eu posso perder. E não é um preparo, porque não dá para se preparar, tá? Não dá para se preparar para o futuro como nós gostaríamos. Nós conseguimos nos preparar, às vezes, assinando um seguro de vida, pagando uma assistência médica, colocando um seguro no carro, fazendo planos. Mas de verdade, nós nunca sabemos o que vai ser o nosso futuro. Oi, Andréia, tudo bom? Isso é muito interessante. O que realmente me motiva? Como é que nós podemos criar motivação dentro de nós? Tá? Como é que nós podemos criar situações que nos ajudem a literalmente olhar para a vida e dizer, poxa, eu quero fazer isso, eu quero acordar para viver aquilo. O que realmente, em relação à minha pessoa, faz a diferença? O Sérgio Conforto está me dizendo, o que me motiva a cada dia é a vontade de fazer mais alguma coisa que marque minha trajetória nessa vida. Muito bem. Mas olha que interessante, né? Quando um homem pensa em motivação, mesmo que a motivação seja a família, a motivação também inclui ele. A mulher, normalmente, nós colocamos a nossa motivação no outro. A Luciana está dizendo, atualmente não tenho uma programação. Acordo pensando em viver o que a vida e o universo está me proporcionando naquele dia. E também aproveitar a vida, porque passa tão rápido, né? Luciana, passa muito rápido. E por isso mesmo é importante que nós tenhamos, não é exatamente uma programação, mas sonhos que nós queiramos realizar. O que na verdade nos motivam, existem N coisas que fazem com que as pessoas se motivem. Uma delas é a motivação da realização, é o desejo de se aperfeiçoar, de fazer as coisas da melhor maneira possível.
o tempo passa vapt-vupt. O guia brasileiro disse Munique, eu concordo, em Munique. É assim, eu concordo, mas eu acho que além do tempo passar muito rápido, o nosso problema é que muitas vezes nós olhamos para trás e em vez do passado ser uma âncora de motivação, ele se torna uma âncora de desmotivação. E eu tenho batido muito nessa tecla em atendimentos, acho que aqui nas lives não, de que é muito importante que nós não tenhamos o hábito de viver no passado. Porque quando eu vivo no passado, eu não estou vivendo o presente. Assim como quando eu vivo no futuro, eu não estou vivendo o presente. O futuro, ele tem que ser algo que me faça querer caminhar em direção a ele. Mas se eu estiver preso no passado, eu nem olho para o presente ou para o futuro. E se eu estiver muito preso no futuro, eu não olho e não vivo o presente agora. Esses dias eu estava comentando... Olá, bem-vindo ou bem-vinda. Esses dias eu estava comentando com um cliente que ele falou que um dos melhores filmes que ele assistiu foi... É um brasileiro que fala sobre o Natal. Deixa eu ver se eu encontro ele. Felicidade no Natal que vem. Eu não lembro, ele está até na Netflix. Mas ele fala uma questão muito interessante. É uma pessoa que na véspera de Natal, ele não gosta das festividades de Natal e a esposa adora. E ele faz o quê? Ele simplesmente tem um piti na véspera de Natal e ele vai dormir e quando ele acorda, ele está no próximo Natal, na próxima véspera de Natal. E ele, de repente, ele percebe que ele passou um ano inteiro e ele não tem ideia do que aconteceu. E aí a esposa atualiza ele sobre o que aconteceu. Quando ele vai dormir de novo, ele acorda. Olá, Regina, bem-vinda. Ele acorda e de novo passou mais um ano. Isso vai até o momento que ele percebe que ele passa os anos dormindo. Então, tudo que ocorre na vida dele, ele não tem lembrança. E aí, um dia, ele decide que a partir dali ele não quer mais acordar. Ele não quer mais dormir. Ele quer ficar acordado. E aí ele começa a vivenciar somente a véspera de Natal. E aí ele passa pela perda da filha. Ele descobre que o casamento dele terminou. Ele descobre que apesar de ainda ser apaixonado pela esposa, ele não vive mais aquele casamento. E que o único dia que ele vive aquele casamento é a véspera do Ano Novo. E isso daí faz com que ele repense essa questão da vida dele. É muito similar ao Feitiço do Tempo. São filmes que, na verdade, fazem com que a vida passe ou clique, onde ele ia clicando e a vida ia passando. Por que as pessoas têm esse sonho de passar a vida? Porque naquele momento elas não têm uma motivação para viver também. Aquilo que eles estão vivendo não é o suficiente. O problema é que se nós não construirmos agora, nós também não vamos ter por que acordar no futuro. Na verdade, eu vou viver hoje o que eu criei lá atrás. Então, a minha motivação, primeiro, ela precisa ser uma motivação de longo prazo. Se ela for de muito curto prazo, eu sempre vou estar na situação de não estar motivada. O Mensagens Dão Linda está dizendo o seguinte: eu assisti, muito bom o filme, eu também adorei esse filme, eu só não lembro o nome, daqui a pouco eu me recordo. A Ana está dizendo, logo que eu me aposentei, começou a pandemia, então fico mais em casa, não dá para sair por enquanto, mas gostaria de sair mais, mas não podemos por enquanto. Ana, estou com você, eu adoro viajar, mas o que eu acho interessante é que nesse momento, como é que eu, nessa
nessa adaptação, né, e readaptação, porque era para ser uma quarentena, segundo minha avó, eram 40 dias, nós já estamos em 1 ano e pouco, então é uma readaptação. O que eu posso fazer para ter motivação diária? Quais os sonhos que eu posso realizar? Às vezes sem sair de casa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que nesse período de pandemia, ela comprou uma máquina de costurar. Por quê? Porque o sonho dela era aprender a costurar. Eu tenho uma outra que começou a fazer aulas de violão. Olha que interessante. Eu estou aprendendo a cozinhar sem glúten, tá? Com farinha sem glúten, estou experimentando novas receitas. Então sempre tem uma motivação. Só que nós não podemos esquecer que nós também precisamos de uma motivação a longo prazo, porque senão isso não funciona. Olá, Angélica, bem-vindo. Olá, Carolina, bem-vinda. A Luzia está dizendo, eu me programo no dia anterior, pois minha rotina é bastante repetitiva. A única coisa que me mantém ativa é a minha expectativa em torno das minhas esperas e realizações. Legal, mas existem muitos pequenos sonhos que nós podemos criar diariamente e que nos possibilita ter motivação. Tá? Lembre-se, se nós ficamos vivendo só no futuro, o que isso vai nos trazer? Daqui a pouco é o futuro. Cada dia, tá? Cada noite que eu fecho os olhos e cada dia que eu abro os olhos para um novo dia já é o meu futuro. Então, se eu tenho um sonho, eu preciso ir dando passo a passo, mesmo que sejam passos pequenos. O Guia Brasileiro em Munique diz, viajar é sonhar e nunca devemos parar. Sim, só que o que nós temos que ter claro, e por isso falar de motivação e falar de acordar de manhã é tão importante, porque muitas vezes o acordar de manhã não está necessariamente ligado à motivação. Eu me lembro que alguns anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás, eu fiz um super trabalho com uma diretora de marketing. E o que foi muito interessante, ela me dizia que ela era muito ansiosa, ela tinha uma ansiedade extremamente alta e foi por isso que ela buscou a terapia. E quando nós começamos a trabalhar e a fazer o processo de terapia, a ansiedade dela, nós criamos sonhos, nós trabalhamos os medos, as fantasias, enfim, a ansiedade diminuiu muito. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque ela me disse, um dia ela chegou na sessão e ela disse o seguinte, você acabou com a minha motivação. E agora eu não tenho vontade de fazer nada. E eu olhei para ela e falei assim, como assim eu acabei com a sua motivação? Eu acabei com a tua ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma ânsia de conexão com o futuro. Então, quando nós temos uma ansiedade muito grande, nós precisamos nos questionar. Qual é ao que ou a quem eu quero me conectar? Qual é a falta de conexão que está havendo na minha vida que está me criando tanta ansiedade? E eu lembro que isso foi muito forte. Por quê? Porque às vezes nós precisamos diferenciar o que é ansiedade do que é motivação. Olá, Rose, bem-vinda. A Luzia está dizendo, sim, satisfação no dia a dia e me preparando sempre. Pandemia me deu muitas coisas boas e ensinamentos. Olha, Luzia, eu acho que todas as situações nos trazem coisas boas e não boas. A grande sacada é nós podermos aprender com as situações. Eu acho que esse período de pandemia, ele tem nos obrigado a olhar para nós mesmos, a olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as não realizações, para as realizações, mas eu percebo que as pessoas focam muito mais no que não realizaram do que no que realizaram. E isso daí é um problema. Por quê? Porque nós já estamos vivendo uma realidade um pouco restritiva e que está mudando muito rápido. Então, se nós não conseguirmos, curar as nossas dores,
curar a nossa ansiedade, começar a criar o futuro que nós queremos, realmente sair da cama vai ser o menor dos nossos problemas, porque muitas pessoas não vão querer viver. Tá? E eu bato nessa tecla. Tá? O número de suicídios no mundo continua crescendo. O problema é que, segundo a OMS, isso são pesquisas, né? A cada pessoa que se suicida, tem 3 pessoas tentando suicídio que ainda não conseguiram. Então, normalmente, quando a pessoa ela está tentando suicídio, se ela não consegue da primeira vez, normalmente é uma repetição até ela conseguir. E por que nós estamos falando de não sair da cama ou, na verdade, não queremos viver? É porque a vida ela perde o sentido, nós começamos a achar que não damos conta. Olá, Larissa, bem-vinda. Então, é muito importante eu ter muitos sonhos. É muito importante que eu tenha objetivos que, óbvio, estejam ligados aos outros, mas eu tenho objetivos que estejam ligados totalmente à minha pessoa. Que eu possa, tá, trabalhar comigo e me conhecer e saber como eu funciono, e saber o que me motiva, o que me desmotiva e saber respeitar o meu ritmo. Por exemplo, quando eu falo que a questão do acordar ou estar desmotivado muitas vezes não está ligado à parte emocional, mas está ligado à parte física, é que nós precisamos entender que nós somos um ser muito complexo. Se o meu corpo, óbvio que com essa pandemia, o que acontece? O estresse aumentou. Quando o estresse aumenta, eu também aumento o consumo ou a perda de sais e minerais. Então, se eu não mantiver um acompanhamento, se eu não mantiver uma boa alimentação, muitas vezes só a alimentação não me ajuda o suficiente. Oi, Eliza, bem-vinda. O que isso gera? Isso me gera uma falta de energia. E essa falta de energia, ela faz com que eu não tenha vontade de fazer nada. Tá? Quem já teve anemia sabe disso. Tá? Na verdade, o que ocorre? O meu corpo não consegue reagir. E nós precisamos entender que o que ocorre no meu corpo físico afeta o meu emocional. E o que ocorre no meu emocional, no meu mental, no meu espiritual, afeta o meu corpo físico. Então, quando nós falamos em motivação, nós precisamos entender o que nós queremos, na verdade, nós queremos nos motivar para que ação? Tá? O que realmente vai fazer com que eu acorde de manhã motivada? Vamos lá, quem aqui tem o hábito de à noite, na hora de dormir, acredito que a maioria tem as suas orações, os seus rituais de sono, mas quem tem o hábito de preparar sua mente inconsciente para ter um dia seguinte ou uma manhã com vontade de sair da cama? Quem aqui, antes de dormir, agradece pelo dia que passou e agradece pelo dia que vai chegar, agradecendo pelo bom humor, agradecendo por ter disposição, disponibilidade para realizar as coisas? Por quê? Porque muitas pessoas, antes de dormir, assistem o quê? Olá, Carol, bem-vinda. Tá, eu vou lá e vou assistir vamos pegar um programinha legal. Criminal Minds. Oi, Márcia, bem-vinda. Tá, eu assisto Criminal Minds e vou dormir. O que a minha mente ficou girando ali o tempo todo, durante a noite? O que eu assisti, as coisas que eu estava vendo. Como é que eu acordo de manhã? Eu vou acordar com toda a minha disponibilidade? Se eu não dormir um X de hora, e esse X de hora depende para cada pessoa, eu vou ter disposição física no dia seguinte? E sem disposição física, eu vou ter motivação? Então, tudo isso nós temos que avaliar.
Nós temos, em alguns lugares, nós falamos que a motivação ela está muito ligada à realização. Em outros, a motivação de poder. O que eu desejo adquirir? Qual é o que eu quero ter influência? Então, isso motiva. E os de filiação, afiliação, que é eu me sentir pertencendo a um grupo, fazendo parte. Então, por que grupos funcionam tão bem? Porque grupos nos fazem nos sentir como parte do todo. E isso nos motiva. Quando eu estou num grupo, é muito mais fácil eu definir o que eu vou fazer. Só que nós precisamos entender que o grupo é importante, mas eu sou muito mais. Eu preciso ter sonhos por mim, para mim. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu preciso dormir pelo menos 6 a 7 horas por noite. Quando eu durmo menos, por exemplo, quando eu durmo 5 horas, no dia seguinte eu quero continuar dormindo, então eu não quero sair da cama. Só que eu não estou em depressão, eu só não dormi. Quando nós pensamos, tá, o que é muito diferente se eu não tenho o porquê acordar no dia seguinte. Imagine nesse período uma pessoa que perdeu o emprego e não tem perspectiva ou não está vendo uma perspectiva de arranjar um emprego. Ela vai querer acordar no dia seguinte com qual propósito? Se ela não fizer esse pequeno planejamento interno e ela ficar presa no que ela não está conseguindo, quanto tempo vocês acham que ela vai levar para ela querer realmente... Opa! Fiz alguma coisa aqui, um minutinho. Pronto, voltamos. Tá? Na verdade, quando eu penso nisso, se eu não tiver clareza ou se eu não tiver ajuda, eu não consigo sair da cama de manhã. Só que o sair da cama não é tão significativo. É isso que eu gostaria que ficasse claro. Agora, a minha secretária Dani fala que eu gosto de dar aula, então vamos começar a dar uma aula. Tá? Se possível, pegue um papel, tá? Para você fazer algumas anotações. E se pergunte, tá? Se eu pudesse realizar tudo que eu quero, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, quais seriam os 3 sonhos que eu realizaria? Eu não quero mais do que isso. 3 sonhos que eu realizaria. Sonhos são coisas que necessariamente pode ser um sonho que é a compra de algo, adquirir algum bem, pode ser fazer uma viagem, pode ser você aprimorar algum idioma, aprimorar alguma habilidade ou alguma empregabilidade. Então, assim, quais seriam os 3 sonhos que você realmente realizaria? Por exemplo, ontem terça-feira é o dia que eu fico com a minha sobrinha. E ontem, quando eu peguei ela na escola, né, nós estávamos indo para casa e eu falei para ela, olha, esse ano você vai fazer 13 anos. Então, daqui 2 anos, nós temos que começar a fazer um planejamento de agora, para quando você fizer 15 anos, nós passarmos um mês inteiro viajando. Qual lugar no mundo que você gostaria de conhecer e passar um mês? E aí ela virou e disse, eu quero conhecer o Japão, porque ela adora animes, e eu quero conhecer Paris. Legal. Você quer conhecer rapidamente ou você quer conhecer mais profundamente? Você realmente quer conviver? O que você quer? Não, tia, eu quero ir conhecer bem. Eu falei, o Japão ou Paris? Eu prefiro conhecer Paris. Eu falei, tá, então nós podemos começar a criar sonhos. O que nós vamos fazer? Eu falei, eu quero que esteja na minha lista aí que eu quero andar de balão em Paris. Tá, eu andei lendo e achei que é ótimo. E eu quero fazer também um cruzeiro de rios. Existe um cruzeiro feito na França que você faz pelos rios e vai parando nas adegas. Eu falei, cara, eu tô muito afim de fazer isso. E aí nós começamos a desenhar
esse sonho. Adivinha o que aconteceu quando nós começamos a criar isso? Nós começamos a criar motivação. Mas Regina, ainda falta 2 anos e meio. Eu sei que faltam 2 anos e meio. Na verdade, 2 anos e 7 meses. Ela faz aniversário quase em dezembro. Tá? No dia 24 de novembro. Ou seja, por que eu estou criando esse sonho agora, no momento onde ninguém viaja, onde ninguém pode fazer nada? Porque isso vai fazer com que ela comece a ler mais sobre isso. Isso vai fazer com que eu vou trazer filmes para ela assistir. Eu vou levantar o que eu quero fazer. O Conforto está perguntando se tem vaga nesse sonho. Em todos os sonhos tem vaga, Conforto. Temos vaga para amigos, para conhecidos, para quem quer conhecer Paris, para quem quer conhecer o Japão. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é o momento onde ela não pode sair de casa. Ela está indo para a escola e o número de alunos são reduzidos, não dá para viajar, não dá para fazer 1001 coisa. Então nós começamos a criar uma motivação. E qual é a motivação? A motivação é algo, nós estamos falando 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses, na verdade. Óbvio que daqui até lá nós podemos mudar de ideia. Mas isso faz com que ela tenha um projeto. E uma das coisas que eu quero é que ela tenha sonhos para realizar. Por exemplo, lembra, eu te pedi para avaliar quais são os 3 sonhos que você gostaria de realizar. E a sacada é, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, quais seriam os sonhos que eu realizaria? Por exemplo, uma das coisas que eu quero é passar 3 meses fazendo um mochilão em hotel, tá? Eu gosto de dormir bem, isso é muito importante para mim. E eu defini que eu quero fazer isso quando eu fizer 55 anos, ou seja, eu tenho aí 3 anos para poder fazer isso. Eu quero pegar as minhas coisas, não é uma questão de não trabalhar, mas é uma questão de, sabe, voltar a ser um pouco mais jovem. Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma mudança, fazer 55 anos. No passado as pessoas morriam aos 40. Então eu quero celebrar os 55. Depois vou arranjar alguma coisa para os 60, depois para os 65, depois eu tenho comemoração até os 85. Depois disso eu tenho que avaliar se eu quero ficar aqui. Aí eu posso não querer levantar da cama. Então, quais são os 3 sonhos que você realizaria? Por quê? Porque eu quero te convidar a levantar os passos que você precisa dar para realizar esse sonho. Tá? Esses 3 sonhos. Você vai pegar sonho a sonho e você vai criar, tá? Passos que você precisa dar para você fazer esse sonho. Tá? Um dos passos, no caso da minha sobrinha, tá? O primeiro passo meu, atualizar meu passaporte, que eu estou na fila. Tá? Outro passo é tirar o passaporte dela, ou atualizar, porque eu acho que já está quase vencendo. Outro passo é quanto de dinheiro eu vou precisar ter para fazer esse sonho. Outro passo é quais os lugares que eu quero realmente, que vão ser inegociáveis. E eu quero te convidar a desenhar esse sonho na sua cabeça e desenhar os passos para que você realmente possa realizar. Para que você acorde de manhã e você diga, olha, eu tenho isso para fazer, então eu tenho um motivo. Só que, vamos passo a passo. O primeiro passo, se você realmente tem dificuldade de acordar de manhã, vamos avaliar se isso daí é uma questão emocional ou física. Talvez esteja na hora de você fazer o seu check-up anual. Talvez esteja na hora de você verificar se está tudo ok com o seu corpo. Se você realmente tem energia para fazer isso. O segundo ponto, se o seu corpo estiver tudo ok, quais são as questões do passado que eu ainda não resolvi? Você vai dizer de novo você falando do passado. Sim, porque o passado gasta muita energia nossa. O passado, ele consome tanta energia que às vezes falta energia para o futuro. E aí sim, eu vou criar formas.
Olá, Deia, bem-vinda. Eu vou criar formas, tá? Para estar motivada diariamente. Que tal todas as noites? Você não precisa planejar o seu dia, você pode viver o seu dia, tá? De acordo com o que o universo te traz. Mas que tal se você fizesse um mini planejamento? Tá, qual é o mini planejamento? Tá, eu estou indo dormir e eu vou acordar de bom humor. Eu vou acordar com vontade de viver a vida. Eu vou acordar com vontade de realmente experimentar algo novo hoje. Ah, Regina, mas não dá para sair ainda. Lógico que dá. Sempre tem coisas novas que nós podemos fazer. Vamos criar no nosso dia a dia. A Roseli entrou. E Roseli, bem-vinda. Por quê? Porque se eu não fizer isso, tá? Eu não vou ter motivação. Ah, Regina, mas olha bem, eu tenho motivação para viver, eu não tenho motivação para trabalhar. Tá, por que você não tem motivação para trabalhar? Você não gosta do que você faz? Você está insatisfeita com a sua área? Você está insatisfeita com o que você ganha? Você está insatisfeita ou insatisfeito com seus pares? Com o local onde você está trabalhando? Se você está trabalhando em casa, você tem um lugar seu para trabalhar? Porque nós precisamos entender que algumas coisas, se nós não criarmos uma egrégora, ou seja, um ponto de energia no lugar para fazer aquilo, nós não fazemos. Por exemplo, eu trabalho muito melhor quando eu venho para o consultório. Por quê? Porque aqui já tem uma energia de trabalho, eu não preciso nem criar isso. Isso já está aqui. Agora, óbvio que na minha casa eu tenho energia de casa. Então, se eu tiver que trabalhar em casa, será que a minha falta de motivação não é porque eu não tenho o hábito ali e hoje eu não me organizei o suficiente ou da forma melhor? Eu tenho uma cadeira confortável para trabalhar o dia inteiro? Eu estou num lugar que a minha paisagem é bonita? Não tem, então coloque um quadro bonito. Quem conhece o meu consultório sabe que aqui tem uma coisa muito legal. Eu tenho um quadro de uma gôndola. Quando você olha o quadro, você vê uma gôndola, aquelas gôndolas que tem nos canais de Veneza. Você vê o canal e um pôr do sol. Tá, é uma foto que eu bati quando eu estive em Veneza. Eu estou dentro da gôndola, então eu bati a partir da gôndola. Então, todas as vezes que eu olho para esse quadro, a minha alma, ela se conecta com Veneza, ela fica alegre. O quadro me acalma, porque é um quadro que tem águas, é uma paisagem linda. Então, organiza o espaço onde você está trabalhando, para que você possa acordar de manhã e dizer, opa, sabe, organiza para você se dar alguns presentes durante o dia. Agora, então vamos lá, nós falamos do físico, que muitas vezes eu posso estar debilitado de vitaminas, eu posso estar com uma dor, ou eu posso estar mesmo com a falta de vitamina D, ela é terrível, ela nos proporciona um cansaço muito grande e muitas vezes dores no corpo, descobrir da pior forma possível. Eu tenho que saber se isso não é emocional, se eu não estou vivendo um luto nesse momento. Tá, eu tenho clientes, amigos, eu mesma, semana passada, acabei perdendo um tio para Covid. Enfim, isso nos gera, se eu estou vivendo um luto, é óbvio que eu não vou estar, Por exemplo, hoje eu fui tomar a segunda dose da vacina, ainda está doendo. Eu tomei a vacina e eu tive dor de cabeça, como da primeira vez que eu tomei. 21 dias atrás, eu reclamei da mesma coisa. Ou seja, eu sei que hoje, por conta dessa dorzinha, já tomei remédio, ainda continuo com dor, eu passei um dia com dor de cabeça da última vez. Eu sei que a minha motivação não está no céu. Eu sei que eu não estou... Eu sei disso. Por quê? Porque eu estou com uma leve dor de cabeça e eu sei que é por causa da vacina. Não é emocional. Tá? Tem o lado emocional da perda do meu tio, mas eu
sei que essa parte física também me deixa mal. Então é óbvio que eu não tô no 100% da minha motivação, mas eu também não estou em 10%. Tá? Nós também precisamos ver se nós estamos com o nosso mental legal. O que eu tenho pensado, o que eu tenho feito? Tá? Quando eu ouço notícia o tempo todo, eu realmente acredito que as coisas vão mudar, eu me motivo, eu falo, não, calma, isso é uma fase, calma, tudo vai dar certo, calma, eu entendo que é uma situação difícil, mas eu já passei por tantas outras e eu vou passar por essa também. Ou eu fico, não, tá tudo ruim, tudo vai piorar, o mundo vai acabar, daqui a pouco eu não sei porque eu estou aqui. Então, eu preciso olhar para isso. E eu preciso lembrar também de uma coisinha muito fora aí do nosso contexto de psicologia. Mas nós estamos com algumas conjunções de planetas que fazem a energia do planeta ficar um pouquinho mais pesado. E eu também preciso levar isso em conta e ver como é que eu posso me preparar para que eu possa viver isso de uma forma melhor. Então, quais são os sonhos que eu vou realizar? Como é que está a minha avaliação diária? Como é que eu estou me programando para ter um dia melhor? Se hoje eu tive um dia bom, o que eu posso fazer para ter amanhã um dia melhor? O que eu posso fazer? Eu consigo fazer isso sozinha? Ou eu preciso de ajuda? Eu preciso de um coaching, eu preciso de um orientador espiritual, eu preciso de uma terapia, eu preciso do quê? Eu preciso do meu padre, eu preciso do quê? Eu preciso de outros sonhos. Existem momentos onde até sonhar é difícil, porque nós estamos passando por um luto muito grande. Então, eu queria que você avaliasse como é que você está nesse momento. E talvez eu até precise de um médico. E não tem nada de errado nisso. Então, quando eu quis falar sobre motivação, eu queria que você entendesse que eu posso sim criar motivações na minha vida. E eu posso até mesmo criar incentivos para me sentir motivada. Tá, o meu objetivo é esse, se eu conseguir eu vou me dar isso. Tá? Eu posso fazer isso pelo medo, eu posso fazer isso pelo sabor da conquista, eu posso fazer isso porque eu quero crescer, eu posso fazer isso porque eu quero ser mais vista, eu posso ter motivação para qualquer coisa que eu queira. Então, hoje é um dia que eu gostaria que você dedicasse um pequeno tempo para pensar no que você pode fazer de pequenininho para se motivar, mas quais são os sonhos grandes que você vai criar e que cada passo pequenininho vai te ajudar a caminhar em direção a esse sonho, porque cada vez que você dá um passo, você celebra, você tem o hábito de literalmente estimular a motivação em você. Olá, Eliana, bem-vinda. Bom, esse assunto é um assunto que nós poderíamos falar horas, mas o que eu queria mesmo é que você pensasse nisso, que você parasse e fizesse essa avaliação. Como eu estou nesse momento da minha vida? O meu físico está bem, o meu emocional está bem, o meu mental está bem, o meu espiritual está bem. Olá, Ana Lu, bem-vinda. Tá? Eu tenho sonhos para realizar, eu tenho motivos para estar vivo, e se eu não tenho, eu vou criar motivos para estar aqui. Mesmo que esse motivo seja somente eu e nada mais do que eu, como a minha evolução espiritual, a minha evolução como ser humano, a minha evolução, sabe, como uma pessoa que se propôs a passar por essa tarefa de aprendizado aqui na Terra. Quais são os sonhos que eu ainda quero realizar? O que essa pandemia pode me ajudar a aprimorar em mim? Por exemplo, nesse período, uma das coisas que eu me propus foi falar realmente espanhol fluente. Então, eu estou fazendo um curso de espanhol. Por exemplo, essa semana,
Eu estou já planejando o que eu vou fazer na semana que vem. Na próxima quarta-feira nós vamos estar fazendo uma live, e vai ser uma live um pouquinho mais especial, porque quem estiver participando da live vai participar da celebração do meu aniversário. A semana que vem eu nasci exatamente no dia 5 de maio, às 15 horas. Então, quando nós começarmos a nossa live, eu vou estar refazendo o meu contrato com o planeta de ficar mais um ano no planeta, porque eu refaço meu contrato anualmente. Eu acho mais fácil do que falar que eu vou ficar aqui até os 80, aí vai que eu mude de ideia. Renegociar não é uma coisa que eu curto muito. Então eu quero convidar cada um de vocês para a semana que vem nós estarmos fazendo a nossa live. Você vai receber o convite para a próxima live, mas também nós vamos estar comemorando a minha celebração, tá? Por ficar mais a celebração da assinatura do meu contrato por mais um ano nesse planeta. Isso para mim me motiva muito, tá? Saber que eu posso renovar o meu contrato e ficar aqui mais um ano, que eu vou ter mais um ano de experiências, de compartilhamento com vocês, sabe? De poder crescer, de poder contribuir, colaborar, viver um pouco, sabe? Das minhas experiências com vocês. Isso é algo que me motiva muito. Então eu preciso que você olhe para você e se pergunte o que realmente me motiva muito. Agora, olha que interessante, né? Como a motivação é uma coisa interessante. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de contar essa historinha para vocês. Toda vez que eu penso em aniversário, me vem uma alegria muito grande dentro do meu coração. E eu devo essa alegria à minha mãe. Por quê? Porque desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu lembro da minha mãe falando do meu aniversário. Ou o aniversário dos meus irmãos, e eu não lembro de um aniversário, independente do que tivesse ocorrendo, que minha mãe não tenha feito um bolo para o meu aniversário, mesmo que fosse eu, ela e o meu pai. Então, fazer aniversário era um momento onde eu tinha um bolo só para mim. Era um momento onde eu era o centro das atenções. Era um momento onde a minha mãe dizia que aquele bolo ela tinha feito para mim. Por quê? Porque era o meu aniversário. E só eu fazia aniversário naquele dia. O que não é muito verdade, porque quem é da família sabe que eu nasci quando um dos meus tios completou 20 anos. Eu nasci no mesmo dia que ele. Tá? Não sei se a hora isso eu não colhei, mas eu tenho um sobrinho que nasceu um dia depois. Então, normalmente, atualmente, eu compartilho a minha festa com o sobrinho. E isso me motiva. Então, o que te motiva? A Rosalie está dizendo que legal, parabéns, muito obrigada. Você sabe que comemorar aniversário sempre deixa minha alma muito feliz. A Ana está dizendo, obrigada por esses momentos tão especiais, eu adorei. Ana, eu agradeço também, tá? Eu sempre espero do fundo do meu coração que essas lives possam colaborar e ajudar vocês a terem uma outra visão sobre a vida. Mesmo que às vezes seja como hoje, onde eu acho que é muito mais um bate-papo do que uma aula. Tá? A Ana está dizendo que legal, fiquei contente por você. Eu também estou muito feliz por fazer aniversário daqui uma semana. E quando você for avaliar a sua motivação, também se recorda, tem gente que diz que não acredita e tem gente que diz que acredita. Se você não está no inferno astral, porque o inferno astral para mim funciona e normalmente um mês que precede o meu aniversário, eu brinco, né? Soltaram as bruxas e me deixaram lá perdida no meio delas. Por quê? Porque tudo acontece, as coisas quebram, as coisas somem, tem dia que parece que é mais complicado que o outro, mas quando termina o inferno astral, parece que a vida faz ufa, e a gente começa realmente um ano novo. Então, sua lição de casa. O que me motiva? O que me faz ter certeza de que eu quero estar nesse planeta? O que realmente é tão importante para mim que vai fazer com que eu queira estar aqui e eu queira fazer diferença na minha vida e na vida dos outros? Porque se eu não estiver motivado com a minha vida, eu não vou conseguir motivar a vida de ninguém.
Agora, ter dores é normal e natural. Nesse momento, é muito comum que nós tenhamos dores de perdas, dores de finalizações de relações, dores de decepções conosco e com os outros, dores que nós nem sabemos descrever por que estamos tendo dores. Isso faz parte do pacote. Então não permita que isso te faça perder o seu dom mais valioso, que é a sua capacidade de sonhar e realizar os seus sonhos, a sua capacidade de acordar todos os dias e saber que você faz a diferença, não na vida de uma pessoa, mas eu tenho certeza de muitas pessoas. Se você tiver essa clareza, isso vai nos ajudar e vai te ajudar a acordar de manhã e dizer: eu vou fazer uma pequena diferença hoje na minha vida. Eu vou fazer o que eu puder para fazer diferença na vida dos outros. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje com vocês. E se a questão for profissional, o que eu preciso mudar na minha vida, seja na minha carreira, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha vida comigo mesma, seja na minha vida pessoal, para que realmente eu possa transformar essa desmotivação em motivação. E se eu não puder transformar, qual é o tempo que eu vou me dar para fazer essa transformação? Essa é a grande sacada. Não tem saída, tudo tem saída. Pode ser que não a curto prazo, mas a médio e a longo tem. Então, quero desejar uma boa tarde para vocês, agradecer mais uma vez, de coração, por estar compartilhando a vida de vocês. E eu espero vocês na semana que vem. E na semana que vem, a gente celebra meu aniversário juntos. Tá certo? Um beijo, espero vocês na semana que vem.